Realize, bom dia, bom dia. Vamos iniciando nossa live de hoje falando sobre um tema muito legal, que é os princípios básicos da administração pública, tá bom? Se você quiser nos acompanhar, dá um like aí na nossa aula, nos siga aí nas redes sociais, o canal do Realize, os canais do professor, deixei aí para você no chat um link onde você consegue acessar todo esse conteúdo, tá bom? O professor está também com o celular aqui aberto, acompanhando também aí o nosso chat, tá bom? Caso aí você queira mandar alguma pergunta ou mandar alguma outra informação aqui ao professor, eu vou conseguir olhar junto contigo isso, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com um ponto muito legal, que são os princípios básicos da administração pública, ligado aí ao direito administrativo, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta de hoje é o seguinte, vamos lá. Quais são os 5 princípios básicos do direito administrativo? E é bem simples, ó, dá uma olhadinha. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E se você pegar a primeira letra de cada uma dos nossos 5 princípios, você vai formar uma palavra, que é o famoso LIMP. Então não esqueça, quais são os 5 princípios básicos do direito administrativo? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza? Qualquer coisa, deixa o like, compartilha aí esse conteúdo, tá bom? Vamos lá, prosseguindo aí nos nossos estudos. Quando nós falamos aqui dos princípios básicos que envolvem a administração pública, é inevitável você não se preocupar ou você não olhar para o nosso artigo 37. Esse artigo é extremamente importante, tá bom? Ele aparece aí para você dentro dos concursos. E o que você tem que lembrar aqui é o seguinte, ó. Primeira figura, quem são as pessoas que vão seguir esses princípios? Ou seja, são os sujeitos do direito administrativo. E o próprio artigo 37, ele nos esclarece isso. Vamos lá. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E todos eles vão seguir aí os nossos princípios básicos, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é aqui a nossa pergunta de hoje? Quais são os sujeitos, ou seja, quem são as pessoas que vão seguir aí o conteúdo dos princípios do direito administrativo? Vamos lá. Todos os poderes, executivo, legislativo e o judiciário, e ainda nas suas esferas legais, ou seja, União, estados, municípios e Distrito Federais. Todos os entes federados vão seguir aí esse conteúdo. Belezinha? Tranquilo? Então não esqueça aí desta figura. Ela é importante aí para você que está estudando para os concursos públicos, tá bom? Então, 5 figurinhas aí de princípios. Então vamos lá, prosseguindo aqui. Agora, na parte de baixo desse mesmo artigo, nós temos a previsão do artigo 37 que fala que todos os poderes são obrigados a seguir 5 princípios, os quais você já sabe: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá bom? Vou lá, formou aí o nosso princípio LIMP, tá bom? Então não esqueça aí, para que a administração trabalhe de forma adequada, é necessário que limpe toda a estrutura do Estado, tá bom? Belezinha? Tranquilão? Agora vamos lá. Uma próxima questão que nós temos que trabalhar aqui na nossa aula é a figura do princípio da legalidade, tá bom? O princípio da legalidade, ele é muito importante dentro do direito administrativo, do qual ele nos traz a ideia de que a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto na lei, tá bom? Então não esqueça disso. A administração pública só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Então, se você quiser saber qual que vai ser a postura da administração, é muito fácil. Basta você olhar para o próprio texto legal, olhar para a própria figura da lei, e você vai conseguir saber a amplitude da atuação da administração pública, tá bom? Agora vamos lá, dá uma olhadinha aqui nessa questão. O princípio da legalidade, ele funciona para nós, enquanto administrado, como uma garantia, garantia de qual será a atuação da administração pública, tá bom? Por quê? Diante da ausência de lei, o Estado nada pode fazer, tá bom? Beleza? Guarda essa dica aí, também importante para você que está estudando para o concurso. Vamos lá, prosseguindo aí no nosso conteúdo.
o princípio da legalidade, ele é uma das bases do direito administrativo. Existem muitos aí que falam que ele é o princípio mais importante. E ele nasce basicamente junto com o chamado Estado de Direito, tá bom? Vamos lá, nos remontamos aí à história do direito administrativo, que acaba se confundindo também com a história do direito constitucional e com o surgimento do Estado. No ano de 1215, lá na Inglaterra, onde temos um evento histórico extremamente importante, que é a assinatura da Magna Carta inglesa por um rei, chamado Rei João VI, que ganhou um apelidinho lá, Rei João Sem Terra, tá bom? Então vamos lá. O que aconteceu? Os barões ingleses obrigaram o rei a assinar a Magna Carta. De uma forma muito sutil, tá bom? Não é nosso objetivo esgotar todo o assunto, mas a Magna Carta inglesa, ela traz para aquele ordenamento jurídico um Estado de direito. De uma forma singela, é aquele Estado no qual a própria administração pública ela vai seguir, ela vai ser serva da vontade da lei. E voilà, para muitos, esse aqui é o momento onde surge para nós a figura do Estado de Direito. É um Estado onde a própria administração tem que seguir a vontade da lei. Com isso, nós acabamos com o sistema absolutista, dentro da Inglaterra. E da mesma forma, a existência da lei representa para nós uma garantia, pois nós, como os indivíduos administrados do Estado que o somos, nós conseguimos saber qual será a atuação, ou melhor, qual será efetivamente a conduta praticada pelo próprio Estado, tá bom? Agora vamos lá, olha que interessante aqui. Um ponto que é de ressaltar-se dentro do direito administrativo é que você não confunda o princípio da legalidade, que guarda a relação com o direito administrativo, com a figura da autonomia da vontade, ligada lá ao direito privado, ligada às relações privadas, tá bom? Olha que interessante. A autonomia da vontade, ela vem consubstanciada para nós no artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição Federal, que fala o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, olha que interessante. Em face da autonomia da vontade, nós podemos fazer ou deixar de fazer alguma coisa apenas em virtude da lei. Então, o indivíduo pode fazer o que ele quiser. Ele tem autonomia para fazer qualquer coisa, mas quando surge a lei, esta sua liberdade será reduzida. Então, a existência da lei faz com que a liberdade do indivíduo seja reduzida, tá bom? Ela vai ser diminuída numa percepção menor. Agora perceba, a mesma norma, a lei, em face da legalidade, ela tem uma atuação diferente. Perceba, para o Estado, ele só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Então, olha que diferença. O Estado, diante da ausência de lei, não pode fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. A partir do momento em que surge a lei, eu vou limitar ou delimitar a liberdade de atuação do Estado. Então, o Estado só faz aquilo que está na lei. Agora, pensa comigo. O indivíduo, na sua vida particular, no direito privado, ele pode fazer qualquer coisa, então ele tem uma liberdade total. Quando surge a lei vai reduzir esta sua liberdade. Você percebe que o mesmo instituto, lei, ela vai funcionar de forma diferente diante do direito administrativo e em face do nosso direito privado, tá bom? Belezinha? Então, a história do surgimento aqui do nosso princípio da legalidade, ela é muito interessante, pois ela traz para nós aí uma garantia, como eu falei aí agora há pouco, ao indivíduo. Ou seja, nós passamos a saber exatamente qual será a postura adotada pela administração pública no momento em que fizer a edição da nossa norma, tá bom? Então, isso aqui é importante. Para você que gosta aí, estudioso do direito penal, tá bom? A legalidade, ela tem uma repercussão muito importante no direito penal, mas a maioria dos doutrinadores chamam aí de princípio da estrita legalidade ou reserva legal, vai depender aí do doutrinador que você estiver utilizando, mas a essência é muito próxima aqui, a essência do direito administrativo, tá bom? Belezinha? Agora vamos lá. Mais uma pergunta para você. Vamos lá. Espera aí, só o professor desatrapalhar aqui que eu apertei o botão errado. Vamos lá. Dá uma olhadinha. Mais uma pergunta aqui para você.
o que vai acontecer se a administração desobedecer o princípio da legalidade. Então, a administração desobedecendo o princípio da legalidade, esse ato administrativo, ele será considerado inválido. Ele vai ser um ato que foi praticado em sentido oposto, em sentido contrário à legalidade. Agora vamos lá. Quando o ato administrativo for inválido, de uma forma geral, tá bom? Nas aulas de ato administrativo vou te explicar isso com detalhes. O que você vai lembrar? Se o ato for inválido, ele não pode permanecer dentro do nosso ordenamento jurídico. Ele tem que ser retirado, ele tem que ser expurgado desse ordenamento. Agora perceba, como pode ser retirado esse ato inválido, que desrespeitou a legalidade do nosso ordenamento jurídico? Vamos lá? De duas formas diferentes. A primeira delas é por meio de um princípio que nós chamamos de autotutela, no qual a administração vai anular os atos ilegais e revogar os atos inconvenientes e inoportunos. E a segunda forma é por meio de um princípio que você estuda no direito constitucional, que é o princípio da inafastabilidade de jurisdição, do qual consigna que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, beleza? Massa essa dica para você, tá bom? Compartilha aí esse vídeo também se você curtiu isso, beleza? Vamos lá. Um próximo ponto aqui para você é a questão relacionada aqui a esses princípios, tá bom? No que tange aqui a observância ou não da nossa questão da desobediência. Então, quando a própria administração percebe que o ato foi praticado de forma irregular, a autotutela serve para retirar esse ato. Ou seja, ou a administração vai anular os atos ilegais, ou ela vai revogar os inconvenientes e inoportunos, tá bom? E aqui é o princípio da inafastabilidade de jurisdição, tá bom? Professor, mas vamos lá, dá uma olhadinha. Eu queria utilizar os remédios constitucionais. Posso utilizar? Pode. Você tem aqui o total de 5 remédios constitucionais dos quais você pode utilizar. Vamos lá. Quais são? Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas datas e ação popular, tá bom? Vamos lá, vou te dar uma dica aqui em direito constitucional, tá bom? Ó que legal. Se começar com H, é gratuito. Então, H é gratuito, tá bom? Você não paga nada. Depois, ó que massa. Se começar com M, você paga. Se começar com M, você vai ter que arcar com as custas judiciais, salvo se você tiver o benefício da justiça gratuita, tá bom? Se começou com A, que é a ação popular, começou com a regra é que você não pague, ou seja, a regra é ser gratuito. Entretanto, em caráter de exceção, comprovado que o agente está agindo de má-fé, ele pode ser condenado às custas honorárias de sucumbência, tá bom? Então, os remédios constitucionais aí são bem importantes. Só para não dizer que o professor não falou das flores, no habeas corpus eu não preciso de advogado, tá bom? Em todos os outros é necessário a presença do advogado ou de um defensor público, tá bom? Belezinha? Vamos lá, avançando aí no nosso conteúdo. E esse ponto aqui é interessante, o princípio da legalidade e os chamados atos normativos. Vamos lá, e o professor está com um soluço no meio da live, isso é horrível. Vamos lá. Princípio da legalidade e os atos normativos. Aqui nos remonta lá a nossa famosa pirâmide de Kelsen, tá bom? Então, o topo da pirâmide de Kelsen, ele vai ser ocupado pela Constituição, pelas emendas constitucionais e os tratados de direitos humanos que foram aprovados em 2 casas, 2 turnos por 3/5 dos seus membros, após a emenda constitucional de número 45, tá bom? E aqui eu te dou mais uma dica, ó, toma cuidado. Pacto de São José da Costa Rica, ele não é um tratado de direitos humanos que tem um status constitucional. Toma cuidado. Pacto de São José da Costa Rica, segundo decisões reiteradas dos tribunais, principalmente do STF, ele tem uma posição supralegal. Ele está acima da lei, mas ao mesmo tempo abaixo da Constituição, tá bom? Então, esse é o topo da pirâmide Kelsen. O meio da nossa pirâmide Kelsen
que ocupa aí essa posição aqui, ó, central, nós estamos falando das leis, diversas leis, leis ordinárias, complementares, leis delegadas e todas as leis que possam existir dentro da nossa estrutura jurídica, tá bom? E a base são os chamados atos normativos infralegais, tá bom? Ato normativo infralegal, ele tem uma função, via de regra, tem uma exceção aqui no direito constitucional, tá bom? Via de regra, o ato normativo infralegal, ele serve para dar fiel cumprimento às leis. Então, vamos lá, o ato normativo, ele serve para dar fiel cumprimento às leis. Então, nesse sentido, quando a administração edita um ato normativo infralegal, é para seguir aquilo que está previsto na lei, via de regra, tá bom? Para permitir o fiel cumprimento das normas. Agora vamos lá. Quando nós falamos aqui dessa questão dos atos normativos, é importante que você tenha em sua mente que o agente público, que o servidor, ele tem que seguir também os atos normativos, tá bom? Toma cuidado. Além de seguir a lei, o agente público lá, os nossos servidores, eles têm que seguir aí o conteúdo relacionado aí aos nossos atos normativos. E com isso, nós fechamos aí o princípio da legalidade, tá bom? Belezinha? Vamos lá. Uma questão hoje para você é um outro ponto interessante, é o princípio da impessoalidade, tá bom? Segundo princípio básico do direito administrativo, no qual esse princípio nós entendemos que a administração não pode tratar as pessoas dos administrados ou os agentes públicos de forma diferente. Mas só se atente que essa relação não é uma relação de igualdade, mas sim uma relação de isonomia, tá bom? Ou seja, o Estado vai tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida da sua igualdade ou das suas distinções. Por que é importante eu ressaltar isso dentro do princípio da impessoalidade? Porque existem normas que permitem que a administração pública trate os administrados de forma diferente, tá bom? E aqui eu trago para você um grande exemplo, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência e toda a sua estrutura jurídica, que permite à administração tratar as pessoas com deficiência de forma diferente das pessoas que não possuem deficiência. E lembrando aqui a você que essa distinção pode ser feita porque a própria lei assim o permite. Isso não é ofensa à impessoalidade, mas sim seguindo estritamente o princípio da impessoalidade e, por consequência lógica, o princípio da legalidade. Beleza? Top também essa dica, tá bom? Vamos lá. Próxima questão aqui que você tem que lembrar, eu separei para você um trechinho de uma obra de um doutrinador que eu gosto bastante, tá bom? É o Marcelo Alexandrino, ele escreve junto com o Vicente Paula. Ele tem o seguinte trechinho aqui da sua obra. O princípio da impessoalidade, que é o que nós estamos vendo aqui, ó, ele impede as chamadas perseguições ou favorecimentos, distinções benéficas ou prejudiciais ao administrados. E eu tomo a liberdade aqui de colocar salvo quando a lei assim o permitir. Se a lei permitir, a administração poderá fazer esta distinção, tá bom? Ponto importante aí para você da nossa aula, da nossa live de hoje, tá bom? Vamos lá. A questão que nós vamos tratar hoje também envolve o princípio da impessoalidade. Então, olha que massa. Quando eu olho para o princípio da impessoalidade, eu vou enxergar duas coisas diferentes nesse princípio. A primeira coisa que eu vou enxergar é o administrado, ou seja, nós enquanto cidadãos. E a segunda coisa que eu vou perceber é o administrador. Então, toma cuidado com isso. Quando o administrado ele olha para a legalidade, ele vai enxergar uma coisa: princípio da finalidade. Então vamos de novo. Quando o administrado olha para a impessoalidade, ele vai enxergar uma coisa, que é o chamado princípio da finalidade. E é muito simples isso. Qual é a finalidade da administração pública? Vamos lá. Satisfação do interesse coletivo, ou satisfação do interesse comum, ou satisfação do bem de todos, pouco importa, mas ela vai satisfazer o interesse da maioria das pessoas, tá bom? Agora vamos lá. Quando o administrador olha para o princípio da impessoalidade, surge aqui uma questão importante em prova. O administrador
é vedado a ele a utilização da máquina pública para a promoção pessoal. Então, o administrador não pode fazer utilização da máquina pública para promover a sua imagem perante os administrados, tá bom? Dica massa também essa aqui, deixa guardadinho aí para você esse conteúdo, tá bom? Vamos lá, prosseguindo aí nos nossos estudos. Para facilitar a sua visualização, o que eu criei para vocês aqui, ó? Um fluxograma, tá bom? Esse fluxograma aqui, ele permite que você enxergue isso. Então, a finalidade da atuação da administração pública, ela vai se desdobrar no princípio da finalidade, tá bom? Vai se desdobrar no princípio da finalidade, que é uma só, é a satisfação do interesse público, tá bom? Esse é o objetivo da administração pública. E no segundo momento, nós temos aí a vedação da promoção pessoal, quando olhamos para o administrador. Então, o administrador não pode utilizar a máquina pública para se promover, tá bom? Agora, vamos lá, dá uma olhadinha. Esta figura da vedação da promoção pessoal, ela sempre aparece para nós em concursos quando olhamos aqui para o artigo 37, parágrafo 1º, tá bom? Dá uma olhadinha. Esse artigo eu vou tomar a liberdade de ler com você, que ele é muito importante. O princípio da publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ter o caráter educativo, informativo ou de orientação social. E o professor usou esse verde aqui para fazer o nosso material e ficou simplesmente horrível. Esse verde aqui, praticamente, ele não está aparecendo aí para nós. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui para uma outra cor. E o professor fazendo adaptação no slide no meio da live, né? Coisa de louco, né? Deixa eu ver. Eu acho que ficou um pouquinho melhor aí, pelo menos para o meu retorno ficou um pouquinho menos feio, tá bom? Não prometo que não uso mais verde, esse tom de verde aí na nossa live, que fica um tanto estranho a leitura. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, ó. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo e informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal da autoridade ou servidores públicos, tá bom? Então vamos lá. Nesse caso, o que nós vamos fazer aqui, ó? Toma cuidado. Esta publicidade que o nosso artigo 37, parágrafo 1º faz referência, não é o princípio da publicidade, tá bom? Não é o princípio da publicidade. Esta publicidade que nós estamos falando é sinônimo de propaganda. É o sinônimo da divulgação dos atos da administração, não por força do Diário Oficial, mas em rádio, televisão, em meios de comunicação diversos. Pode ter publicidade enquanto propaganda da administração? Pode, é perfeitamente possível, desde que atenta a um dos 3 caracteres. Vamos lá, educativo, educação, informativo, informação ou orientação social, tá bom? São aí as 3 formas que nós podemos aí fazer a publicidade dentro do nosso ordenamento jurídico, tá bom? Agora, desta publicidade não pode constar, então vamos lá, o que não pode constar aqui? Não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de servidor público. Então, perceba, esta vedação contida dentro da nossa estrutura jurídica tem que ser observada, tá bom? Belezinha? Para você aqui, tudo em paz, tudo tranquilo. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha. Outro ponto aqui que eu tenho que ressaltar para você é a existência do princípio da moralidade. Então, vamos lá. Qual que é a pergunta agora? O que podemos entender sobre moralidade, ou o princípio da moralidade na administração pública? Se você for olhar os nossos doutrinadores, um que pessoalmente eu gosto bastante, mas não recomendo para você com primeira leitura, é o Celso Antônio Bandeira de Mello. O Celso Antônio Bandeira de Mello, ao falar do princípio da moralidade, ele fala o seguinte, olha, é difícil você conceituar o que vem a ser o princípio da moralidade, porque ele é considerado um conceito jurídico indeterminado. Perceba, por melhor que seja a sua redação, por mais precisa que sejam suas palavras, você não consegue esgotar a totalidade desse conceito, tá bom? Então, o que nós devemos lembrar? Para nós, o direito administrativo, moralidade é sinônimo de probidade,
que é sinônimo de honestidade. Então vamos lá, o que vem a ser para nós moralidade? Moralidade para nós é a probidade administrativa, é o fato do agente público agir de forma honesta em face da administração, em face dos administrados. Lembrando que é dever do agente público agir com probidade. E toma cuidado, qual que é a pegadinha da prova? Fala que é dever do agente público agir com improbidade. Na verdade, a improbidade ela não é permitida no nosso ordenamento jurídico, gerando, inclusive, aí, a persecução por força da lei de improbidade administrativa, Lei 8429 de 1992. Beleza? Tranquilo aí essa questão para você? Vamos lá, prosseguindo aí nos nossos estudos. Então, quando nós falamos aqui da questão relacionada à moralidade, o que nós devemos lembrar aqui para nós dentro do nosso conteúdo? Pode acontecer da administração pública desrespeitar esse princípio da moralidade. Pode acontecer de agir sem respeito a esta observância. Então, vamos lá. Qual que vai ser a consequência? E é bem simples, tá bom? Isso aqui, a consequência é uma só. A consequência é que o ato certamente será declarado nulo. Ou pela própria administração, utilizando-se por base o princípio da autotutela, ou por força do Poder Judiciário. Lembrando que o Poder Judiciário deve ser provocado em homenagem ao princípio da inércia de jurisdição. E o Judiciário, quando atende a esse pedido, é o princípio da inafastabilidade de jurisdição que está atuando dentro da nossa administração pública, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Próxima figurinha aqui que nós vamos ver é a existência do artigo 37, parágrafo 3º, tá bom? Na live de hoje, eu não vou comentar com você os atos de improbidade administrativa, tá bom? Mas eu vou colocar, na verdade eu já coloquei, né, no nosso cronograma de lives, a fazer uma live aí sobre os principais pontos da Lei 8429 de 92, tá bom? É uma lei que sempre aparece. Mas se você estiver estudando aí para o concurso, quais artigos eu vou estudar? Do 9 ao 13, tá bom? Artigo 9 ao 13, são os artigos que mais aparecem na prova. 9, 10, 10A, 11, 12 e 13. Lembrando que o artigo 12 traz quais são as sanções da lei de improbidade, tá bom? E o artigo 13, ele traz para nós aí a declaração que você faz no momento da sua posse, a chamada declaração pública de bens, beleza? Depois eu faço uma outra live para você com esse assunto. Vamos lá. Do 37, parágrafo 3º, o que nós vamos lembrar aqui? Olha que legal. Os atos de improbidade administrativa importarão 4 consequências. Quais são essas 4 consequências? Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade do interesse público e ressarcimento ao erário, tá bom? Então, questão aqui muito importante para você que está estudando aí para concurso público. Então vamos lá. Qual que é a pergunta? Quais são as 4 consequências para os atos de improbidade previsto na Constituição Federal? Vamos lá. Qual é a resposta? Artigo 37, parágrafo 4º, prevê 4 consequências. Primeira, suspensão dos direitos políticos, e o prazo de suspensão é disciplinado no artigo 12 da Lei 8429, tá bom? Depois, perda da função pública, a função pública exercida ou exercida pelo nosso agente público, ele vai perder. Depois, indisponibilidade dos bens, aqui é uma medida cautelar, onde ele não pode dispor dos seus bens. E a 4ª consequência, que é o ressarcimento ao erário, também regulamentado lá pelo nosso artigo 12 da Lei 8429, que é a lei de improbidade. Beleza? De camassa também isso aqui, tá bom? Volta e meia aparece em provas. Vamos lá, prosseguindo aí os nossos estudos, tá bom? Vamos falar agora de uma outra questão. Vamos falar do princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele é muito interessante dentro do direito administrativo, tá bom? E ele, na verdade, ele consiste na divulgação da administração pública dos seus atos por meios oficiais, tá bom? A divulgação dos seus atos pelos meios oficiais. E o meio oficial, canal que a administração pública divulga os seus atos, é o famoso diário oficial, tá bom? O famoso DO, diário oficial. Eu não sei se você sabe, mas principalmente os alunos dos cursos preparatórios, eu comento bastante, eu era servidor público.
quase 4 anos e um pouquinho da minha vida aí, eu fui servidor, trabalhei na Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, e lá, uma das minhas funções na qualidade de assessor era a leitura dos diários oficiais. E é uma costume que eu tenho até hoje, tá bom? Eu leio aí os diários oficiais. Por quê? Para saber o que está acontecendo. Por que é importante você ver o diário oficial? Hoje, por óbvio, não temos mais o diário oficial de papel. Na verdade, faz anos que eu não vejo o diário oficial de papel. Nós vemos aí o diário oficial eletrônico, não é isso? O DOU, Diário Oficial da União Eletrônico, o DOE, o Diário Oficial do Estado, o DOM, Diário Oficial do Município. Cada uma das administrações possui aí a divulgação pelos seus meios oficiais, tá bom? Mas é importante aí para fazer com que esse ato ele possua e produza todos os seus esperados efeitos, tá bom? Vamos lá. Coisas importantes sobre a publicidade. 2 pontos aqui eu tenho que ressaltar para você. Primeiro, a publicidade, ela funciona como requisito de eficácia dos atos administrativos, fazendo com que, se o ato não for publicado, ele não produz qualquer efeito, enquanto não houver a publicação no Diário Oficial, tá bom? Depois disso, nossa publicidade também funciona como uma transparência da atuação da administração pública. Ou seja, a administração está divulgando pelos meios oficiais todos os atos por ela praticados, tá bom? Está divulgando aí a totalidade dos seus respectivos conteúdos. Agora perceba, ponto que tem que ser ressaltado para você é o seguinte, que a transparência, ela auxilia a sociedade no controle externo da administração pública. Então, olha que interessante, nós, como administrados, ao lermos os conteúdos divulgados pela administração, ao analisarmos a transparência, e lembrando que aqui nós temos um elo muito importante, que é a Lei de Acesso à Informação, quando nós vamos gravar aí o conteúdo para você também, não realize, tá bom? Conteúdo muito top, nós vamos gravar tudo isso para você. Esse conteúdo previsto aí na Lei de Acesso à Informação, ele completa a transparência em face da administração pública, tá bom? Belezinha? Então, vamos lá, vamos prosseguir aí no nosso conteúdo. Lembrando que o artigo 5º, inciso 60, traz para nós aí que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social assim o exigir. Perceba que nós não estamos falando só do processo judicial, mas isso envolve também os processos administrativos, em especial aí que as bancas costumam gostar de cobrar, é o PAD, processo administrativo disciplinar. Então, podemos restringir a publicidade dos atos processuais quando for exigido pela defesa da intimidade ou o interesse social assim o determinar, tá bom? E só para finalizar aí o princípio da nossa publicidade, nós temos aqui que ressaltar que a nossa figura do mandato de segurança, que é um remédio constitucional importante aí dentro do direito administrativo, dentro do direito constitucional, Lei 2016, ele traz para nós que o prazo para que você faça a impetração desse mandato de segurança será de 120 dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. E a ciência é feita por meio do diário oficial, tá bom? A imprensa oficial, se você assim o permitir. Olha que interessante, quando eu fiz o curso de Direito, o prazo desse mandato de segurança era 180 dias. Nem lembra disso, pelo amor de Deus, 180 dias hoje está errado. É 120 dias, tá bom? Então, o ordenamento jurídico ele vai modificando aí ao longo dos anos e cabe a nós, operadores do direito, adequarmos aí a esta nova realidade, tá bom? Belezinha? Vamos lá. A próxima pergunta é essa daqui, ó. O princípio da eficiência. O que consiste? O que é o princípio da eficiência? Vamos lá. Esse princípio, ele não constava na redação original da nossa Constituição Cidadã, tá bom? Então isso é importante, que já foi objeto de prova. Ele não constava na redação original. Na verdade, ele é proveniente de uma reforma administrativa ocorrida no ano de 1998, por força da Emenda Constitucional 19. A Emenda Constitucional 19 de 98 foi a responsável por introduzir a eficiência no Brasil. Eu costumo brincar que, num passe de mágicas, com a mudança da Constituição, o Brasil deixou de ser um país burocrático para implantar, num passe de mágicas, novamente, a nossa figura da
administração gerencial. Na verdade, o princípio da eficiência, ele busca trazer para nós aí a existência do Estado mínimo, ou seja, o Estado vai se concentrar no mínimo de atribuições ligadas à ideia do neoliberalismo, tá bom? Esse é o princípio da eficiência, tranquilo? Belezinha? Espero que você tenha gostado também aí dessa dica top para você, tá bom? Vamos lá, prosseguindo aí também nos nossos estudos. Vamos só, professor, compartilhar aqui a sua tela, tá? Compartilhando. Vamos lá. Então, nós temos esse choque entre burocracia e administração gerencial. Burocracia e administração gerencial. Se você for buscar conceitos de burocracia, existem vários. Vários conceitos. Eu, pessoalmente, o Irineu, pessoalmente, eu gosto de um conceito. Quando eu era funcionário público, eu ouvi esse conceito de uma servidora. A Hilda trabalhava comigo. A servidora tinha mais, na época que eu trabalhei com ela, tinha mais de 25 anos de Estado. Então, é uma pessoa que me ajudou muito naquela época, muito grato aí ao auxílio que ela me deu naquela época. Eu era extremamente recém-formado, não conhecia nada do direito administrativo. E ela me disse uma coisa, ela falou assim para mim, ó, Irineu, o que é burocracia? Burocracia é isso, ó. Eu crio problemas para vender solução. Isso é burocracia. Eu crio problemas para vender solução. E eu confesso que em 2011 eu não tinha maturidade acadêmica, maturidade suficiente para entender esse conceito que ela me deu, mas hoje eu consigo compreender e dou razão a ela, tá bom? Querido, dá uma olhadinha, o que é a burocracia? O Estado, ele vai criar uma série de mecanismos, uma série de ferramentas, do qual vai determinar que o indivíduo pratique diversos atos administrativos até a solução do seu problema. Eu sempre me lembro do antigo Detran. Não sei se você teve aí o prazer ou o desprazer de conhecer o Detran antes dele estar no Poupa Tempo, tá bom? Existia um mundo antes do Poupa Tempo, tá bom? Então o Detran, antes do Poupa Tempo, era um órgão que se você precisasse ir à sede do Detran, você ficava louco. Eu lembro que eu era novo, eu fazia toda a parte administrativa para o meu pai, da empresa dele, praticando esses atos, e eu ficava doido. Ele falava, ó, tem que ir no Detran. Eu quase chorava, porque o Detran, ele deixava qualquer um louco. Hoje no Detran, dentro do Poupa Tempo, é muito mais tranquilo, tá bom? Mas essa daqui é a administração burocrática, é o Detran antes do Poupa Tempo e o Detran hoje dentro do Poupa Tempo, tá bom? Então, só para você conseguir entender aí esta figurinha. Mas vamos lá, voltando aí ao que nos interessa, conceito, José Afonso da Silva. José Afonso da Silva, ele é um clássico dentro do direito constitucional, tá bom? Você que estuda com doutrinadores mais novos, provavelmente você deve ter ouvido falar de José Afonso. Ele cria lá, lembra disso aqui, ó, normas de eficácia plena, contida e limitada? Lembra que você estuda isso lá no comecinho de direito constitucional? É José Afonso que trouxe isso. Ele era um dos livros bases quando eu fiz o curso de direito lá na São Bernardo. E ele traz o seguinte conceito sobre o princípio da eficiência. Vamos lá, olha o conceito que ele nos traz. O princípio da eficiência administrativa consiste na organização racional dos meios e recursos materiais e institucionais para a prestação de serviço público de qualidade. Na verdade, o objetivo disso, de toda essa estrutura, é buscar o serviço público de qualidade, tá bom? Isso daqui é o principal objetivo da eficiência. Um outro conceito eu trouxe para você, um conceito de um doutrinador que, na época, ele ainda não era ministro do STF quando escreveu o conceito, e é um tanto interessante aí esse conceito para você. Vamos lá. O princípio da eficiência impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir uma melhor rentabilidade social. Voilá, isso é o dever ser, e olhamos para a realidade. Você percebe que existe ainda um abismo quase que intransponível aqui nessa estrutura, tá bom? Agora vamos lá, só mais uma dica aqui para você. Quando nós falamos dessa figura do nosso princípio da eficiência, uma das formas que o Estado vai buscar
modificar ou implantar a eficiência é através das escolas do governo, tá bom? As escolas da própria administração pública. Essas escolas, elas servem para aperfeiçoar os servidores públicos diversos, tá bom? Vamos dar aqui alguns exemplos. A magistratura, que é o TJ de São Paulo, tem a Escola Paulista da Magistratura. O Ministério Público de São Paulo tem a Escola Superior do Ministério Público, a ESNP. Aí você tem lá, por exemplo, a Polícia Civil, tem a Acadepol. Nós temos aí diversos órgãos onde são responsáveis pela função acadêmica, dar atualização, modificações, novidades aos nossos servidores públicos, tá bom? Então aí faz parte também do princípio da eficiência. Agora vamos lá. Então, concluindo aí o conteúdo da nossa live, eu deixei para você aqui os contatos das redes sociais do professor, canal do Telegram, YouTube, Facebook e o meu blog. Putz, meu blog está bombando aí. Toda segunda-feira eu posto um assunto novo aí para você, trazendo aí o comentário de direito administrativo, constitucional, penal, processo penal, tá bom? As matérias que o professor gosta. Se você curtiu, só você puxar aí o histórico desse vídeo, o chat desse vídeo, vai estar o link lá para você acessar essas redes sociais do professor, tá bom? Não esquece também de compartilhar o nosso vídeo, se você curtiu aí esse conteúdo passado na manhã de hoje, no dia de hoje, então curtir aí o conhecimento, sempre importante aí para divulgação, deixa sua like e siga o Realize aí nas redes sociais, tá bom? Canal do Instagram do Realize, a gente está fazendo algumas alterações, algumas atualizações, tá ficando massa, massa, massa. Então, nos siga aí nas redes sociais, tá bom? Então, forte abraço, até um próximo encontro aí, nos vemos outro dia. Tchau, tchau!